E o natural é que se dê o nome do filho, especialmente nesse caso, que ele não teve filho, vai ser o primeiro filho, dê o nome do filho e o nome do pai. Então, naturalmente as pessoas, nesse momento da circuncisão, as pessoas vão, né, ainda como a gente falou anteriormente, a gente está nas páginas do Novo Testamento, mas aqui é o contexto da Antiga Aliança, então as pessoas são circuncidadas, se fazem sacrifício. Ainda não, a estrutura da Nova Aliança, só após o véu se rasgar, vai ser realmente a divisão e vai se parar com a prática da circuncisão, mas ainda estamos na estrutura da Antiga Aliança. E aí, na hora da circuncisão, eles vão dar o nome, e os homens lá, eles pensam assim, não, nós vamos dar o nome do pai para a criança. A mãe diz, de modo nenhum, ele será chamado João, né? De onde vem esse nome? Observe lá o versículo 13. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida, Isabel, sua esposa, lhe dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Então, Zacarias recebeu essa revelação quando ele estava dentro do tabernáculo, dentro do templo. Ele sai do templo, mudo. Ele deve ter se comunicado à luz daquilo que a gente vai ver aqui. Ele deve ter escrito numa tabuinha ou em algum lugar, a mesma coisa que ele vai fazer aqui. Ele disse para a esposa aquilo que o anjo disse, que o nome do menino seria João. E a esposa está dizendo agora, porque todo esse tempo ele estava mudo, ele se comunicou com a esposa, disse que esse nome vem do Senhor, e a esposa está dizendo, o nome dele será João. Os homens acham estranho, porque ele disse, não tem ninguém na sua família com esse nome João. Né? Por que a gente vai dar esse nome João? Eles não acatam a decisão da mulher. Eles vão perguntar ao pai. E aí o pai diz assim, o verso 62, fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo a tabuinha, ele escreveu, o nome dele é João. E todos se admiraram, né? Obviamente, a esposa estava dizendo que era o nome João não porque ela queria ser rebelde, ou não porque ela queria seguir um caminho de independência, mas porque foi aquilo que o marido disse a ela como revelação do Senhor, e ela estava querendo, de fato, fazer aquilo que Deus mandou. Mas eles acharam essa cena estranha. Perguntaram ao marido, o marido confirmou, todos se admiraram, e como um ato de confirmar, porque a punição de Deus veio por causa da sua incredulidade. E naquele momento em que ele se submete à voz de Deus, para colocar o nome de João, como Deus havia dito por meio do anjo, Deus reverte a cena e tira a proibição dele falar, se abriu e a língua se soltou, então começou a falar, louvando a Deus, né? Parecido com a cena de Paulo, né? Ele fica cego, depois as escamas caem, ele volta quando ele se rende ao Senhor, se entrega ao Senhor, o Senhor o abençoa e existe essa reversão. Mas isso choca as pessoas, a pergunta, o que virá a ser esse menino, né? Eles sabiam que esses sinais todos que Deus estava dando, Deus estava como que anunciando que a história da redenção, tinha algo na história da redenção por meio daquele menino. Acho que é importante a gente tirar uma lição aqui sobre esse ponto, né? Todo esse choque da sociedade para dizer, do povo de Deus, para dizer assim, por que a mulher, né? Por que você vai dar esse nome, né? A gente vive numa sociedade bem feminista, né? E aquilo que é no passado extraordinário passa a ser natural. E quando nós não estamos fundamentados na verdade de Deus, a gente tem conceitos, a gente assimila conceitos da nossa sociedade, a gente vai por esse caminho e a gente cria padrões familiares totalmente distorcidos dos padrões bíblicos, né? Isso tem tudo a ver com a história da redenção. Às vezes, o nosso problema hoje é que as pessoas tentam desassociar, né, a nossa vida familiar da história da redenção. Paulo diz assim, maridos, vocês devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja
esposas sejam submissas ao marido, como a igreja deve ser submissa a Cristo, né? Por que quando vai se falar com um com o outro, vai se falar para o marido, fala sobre ele amar, e quando vai se falar para a esposa, fala para ela se submeter? Por que a diferença desse tipo de palavra de Paulo? Qual é o ponto de Paulo nessa orientação para maridos e esposas? A esposa não tem que amar o seu marido também? Mas qual é o ponto? Está remontando ao Gênesis, a questão da como aconteceu o problema lá com Eva, porque no princípio Deus diz que ela é uma auxiliadora, então ela vai ser submissa ao seu marido, né? Seu mandamento lá. Então tem todo aquele problema com a de Eva, e aí Paulo está retomando isso dela, que ela seja submissa por conta do lado de trás. A questão do amor que o marido deve oferecer para a mulher e também o mandamento. Vocês têm alguma coisa a ver? Não, acho que tem a ver. Agora, por que para um fala sobre amar e para outro fala sobre submeter? Qual é o ponto? Está retomando, como a Maria falou, a ordem de criação e lembrando a cada um do seu papel, do seu ofício. Ele vai fazer isso em primeira... Qual é o seu papel? Liderança do homem e do auxílio da mulher. É exatamente esse caminho. O ponto ali não é tratar do amor como aquilo que a mulher tem que fazer para com o homem fazer com a mulher, no sentido de que os dois devem ser tratados com cuidado, com carinho, mas é sobre a função. Existe uma distinção de função. Quando ele fala sobre amor, em que sentido ele está falando sobre amor? Se você pudesse fazer a linguagem de hoje daquela Bíblia, você precisasse trocar a palavra amor, você não vai poder usar amor, você vai ter que usar um sinônimo para aquele contexto. Obrigado. Liderar. Liderar, se sacrificar. O chamado de Josué, eu acho que teria a ver com isso. Porque ele fala, o Senhor fala, ser forte e corajoso, mas não é para usar a força de Josué, mesmo diante da guerra, mas para meditar na lei e noivo. Então essa liderança do homem e esse auxílio da mulher estariam remetendo ao Tá, mas, tudo bem, mas vamos pensar em sinônimos. Quais são os sinônimos? Falou sacrificar, liderar. Que sinônimos no lugar de amor ali que o homem tem que fazer? Orientar. A liderança, se a gente olhar a Bíblia como um todo, tem vários aspectos: orientação, provisão. Mas qual é o ponto de Efésios 5? Ele quer falar sobre... Ele não está falando liderança de modo geral, ele está atacando um ponto. Olha para o texto de Efésios, não olha para toda a teologia da liderança. Eu quero, se você fosse substituir, o que é que você pensaria ali? Os maridos devem amar suas esposas. Amar é o que ali? Como? Ação. Tá bem perto agora. Agora a gente se aproximou. Ação. Sacrifício. A ação relacionada a sacrifício. E aí eles olha como parâmetro a pessoa de Cristo. Assim como Cristo se entregou pela sua igreja, essa atitude de Cristo de ele servir,
se entregar como um sacrifício, mas o sacrifício ele veio para morrer, mas ele veio para servir, ele veio para... Aí o modelo da liderança, né? As mulheres devem ser submissas e os maridos não podem ser opressores. Eles devem liderar sendo servos, sendo altruístas. Talvez uma palavra boa para substituir, sendo altruístas. Sabe aquele modelo de liderança? Eu sou líder, primeiro eu, depois os outros. Aí o objetivo do texto é contrapor esse conceito. Um modelo de alguém que deu a sua vida, assim, ele é o líder. Para beneficiar os liderados, eu dou a minha vida. Alguém vai ter que morrer. Eu sou o líder. Eu vou morrer. O conceito de liderança do mundo é: eu sou o líder. Todo o privilégio é meu. Os liderados, né? O primeiro prato, a melhor parte da comida é minha. Esse é o conceito de liderança nordestino, né? Assim, a parte da palavra de Deus é o líder egoísta, né? Eu sou o maior líder, sou o maior privilégio. Então, a gente se choca com o modelo bíblico porque muitas vezes a gente quer pegar um conceito cultural e tratar como bíblico. Então, eu não tenho dúvida que o movimento feminista, ele é uma reação a um machismo opressor, né? Também não é saudável o movimento feminista, mas também um marido que no passado, né, tinha aqueles homens que tinham várias mulheres, a mulher aceitava calada numa boa, levava uma surra, ficava calada, né? E isso também não é saudável, né? Então a sociedade, ela vai assim reagindo às distorções de tempos em tempos, em épocas, que são pecados em vários sentidos. Mas a gente não pode achar que a solução para o feminismo é o machismo e nem que a solução para o machismo é o feminismo. A solução é o modelo bíblico. O modelo bíblico. E o modelo bíblico que choca aqui nesse contexto aqui de Zacarias é uma mulher que eles não estão tendo todas as informações, porque a mulher na realidade ela não se rebelou, ela está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, dizendo o nome que Deus mandou. Mas eu quero aplicar nesse sentido, dizer o seguinte: é uma distorção bíblica, meus irmãos, quando assim, esses padrões de família estão distorcidos. Uma mulher que lidera, né? E um homem que ele é egoísta, né? Aí eu falei assim, por que as pessoas hoje tentam separar isso da história da redenção? Porque Paulo, quando em Efésios 5, ele quer tratar, por isso que eu fui para Efésios 5, ele quer tratar sobre problemas de família. Ele fala, o marido tem que agir assim, a esposa tem que agir assim. Aí ele vai para a história da redenção. Porque quando você tenta tratar família, relacionamentos marido e mulher, sem a história da redenção, você vai para padrões terrenos. E ele diz, olha, qual é o modelo que o homem deve tratar a mulher? É como Cristo amou a igreja. O meu casamento, o seu casamento, você pode entrar em acordo com a sua esposa, dizer assim, ó, tá tudo certo aqui. Eu vou fazer dessa forma, você vai fazer dessa forma, a gente entra em acordo, vivemos em paz, está tudo certo. Pode não estar tudo certo. Se o acordo que vocês fizeram está fora do modelo bíblico, vai ser uma desordem. E a Escritura diz assim que o marido, ele, no seu casamento, ele representa Cristo. E a esposa, no seu tratamento para com o marido, ela representa a igreja tratando Cristo. Qual é a representação teológica de um marido que é egoísta? Ele está representando o quê? Um Cristo egoísta. Qual é a representação teológica? Quem faz isso é Paulo, em Efésios 5, de uma esposa que quer liderar a sua casa. Uma igreja rebelde perante o seu Senhor. Aí Paulo diz assim, que as esposas sejam submissas aos seus maridos, como a igreja seja submissa a Cristo. A nossa vida, a nossa família, ela não é um projeto
onde eu vou viver conforme os meus padrões. Ele está associado. E o que é que a gente tem na nossa sociedade? Né? A gente tem modelos de família, quando são a parte disso aqui, nós vamos ter de tudo. Tem um marido machista, que representa esse Cristo opressor. O marido negligente, que representa esse Cristo que não serve, né? Esse Cristo que não serve. Eu estava vendo no Instagram, né, passando aqueles vídeos, né, aí tinha os vídeos que era muito comum no final de ano, né, aí tinha várias mulheres dizendo assim, graças a Deus, mais um ano e eu não estou grávida. Não sei se vocês viram. Começou, graças a Deus, mais um ano e eu não estou grávida. Esse é o modelo, né, da sociedade, as pessoas, mulheres ímpias, né, mulheres... E elas querem... Qual é a mentalidade do mundo? É ter o prazer, a alegria é eu não servir ninguém. Filho vai me dar trabalho, né? Filho vai me dar... o que é que o pai e a mãe ele faz? Né? Você depois que é pai e mãe, meu filho, você nunca mais vai... Pelo menos quando for criança, né? Você não vai comer mais tranquilo, você não vai... O seu sono, sua hora de acordar, sua hora de dormir, aquela correria. Mas, veja, a gente está tendo o privilégio de ter uma vida que é servindo, imitando o nosso Senhor, servindo. É ali onde a gente vai encontrar alegria na vida, é imitando o nosso Senhor. A gente vai servir a nossa esposa, a gente vai servir o nosso filho, a gente vai servir os nossos irmãos, a gente vai ter esse comportamento. E esse padrão que choca aqui no contexto de dar o nome, que é o padrão do mundo, né? Não nos iludamos, isso é ofensivo ao Senhor. Um marido fora do seu padrão, uma esposa fora do seu padrão, se as coisas estão acertadas entre eles, o ponto é, isso está acertado com o Senhor? Está em harmonia com o Senhor? Né? Isso. Os ímpios e as outras pessoas vão enxergar assim, olha, é assim que é Cristo, é assim que é a igreja. Então você está, na verdade, jogando o nome de Deus, né? Talvez a tradução não foi tão legal, falar o nome de Deus em vão do mandamento, né? Porque o texto hebraico, ele fala literalmente assim, não levante o nome de Deus junto com corrupção. Você não traga à tona uma coisa santa e deixe junto uma coisa corrupta. E daí, essa aplicação que você fez é o que nossa confissão de fé ela faz, né? Nossos catecismos. Como é que tem um tópico lá que é como se a gente aplica esse terceiro mandamento, em que sentido é um erro, a transgressão do terceiro mandamento, e ele vai fazer isso toda vez que você causa um escândalo, toda vez que você traz uma coisa santa e junta com uma coisa corrupta, você se professar cristão e ter um modelo de família que mostra uma corrupção no modelo de Cristo, da igreja. Isso é a transgressão do terceiro mandamento, né? Não falar também mas o mandamento é trazer uma coisa santa com uma coisa corrupta, você tentar misturar essas coisas. Então esse é o ponto. Talvez a ideia não cometa profanação, né? E a oração do Pai Nosso, ele faz um contraponto a isso, né?
santificado seja o teu nome, que teu nome seja separado na minha mente, no meu coração, que eu entenda que o Senhor e as coisas do Senhor não podem ser misturadas com as coisas mundanas, né? Pagãs. Então, essa é a ideia. E certamente, quando a gente tem esse modelo corrupto de família, a gente proclama um Cristo, né? Um Cristo rebelde, um Cristo maldoso, né? Apocalipse usa dois termos relacionados com o homossexualismo. Um que remete ao texto de Gênesis, sodomita, aquele que pratica, né, tem os atos mesmo. Mas você vai ver que Apocalipse ele vai usar um outro termo, ele vai dizer que são duas coisas distintas. Ele vai dizer que é o efeminado e o sodomita. O efeminado, ele não necessariamente ele é aquela pessoa que tem relações, mas é aquela pessoa que ele tem uma atitude própria do feminino. E esse problema de um homem, né, que não lidera, um homem, sabe, aquele metrosexual, aquele homem, né, que ele vive igual a uma mulher, como se ele tivesse um comportamento de uma mulher. Ele é o auxiliador, né? Esse é um efeminado, né? Não necessariamente ele tem atos de homossexualismo, mas Deus criou ele para ele ser o líder servil em amor, e ele é o auxiliador. Ele é aquela pessoa que ele se comporta na função de uma mulher, né? Não tem aquele modelo de família que a mulher vai trabalhar, o marido fica em casa. Não, aqui funciona, a gente decidiu dessa forma, né? Ele não tem nenhum problema com o homossexualismo. Ele é casado, ele gosta de mulher, mas ele tem a função feminina. Pronto, ele está efeminado. É um conceito mais amplo do que propriamente relacionado com o sodomita. Não, o sodomita é o que pratica, né? Mas ele é um efeminado, ele é nesse sentido. Maravilha. Mas vamos seguir aí o texto, Lucas 1, verso 67. Agora temos o cântico de Zacarias. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, e de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas,
para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia, se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. O grande desafio dos judeus, o grande problema deles ao longo da história, ao longo do Antigo Testamento, foi eles se desviarem da mensagem correta, terem a informação, mas se desviarem da mensagem correta, que é a mensagem da redenção. O grande problema que eles tiveram nos dias da primeira vinda de Cristo é que os anseios deles e os corações deles estavam voltados para uma problemática. Era o que permeava o seu coração. A problemática era estar sob o domínio do Império Romano, tendo que pagar altos impostos. E o anseio deles era totalmente voltado para libertar-se desse contexto opressor. Era um problema, de fato, mas para onde apontava as guerras, as histórias do Antigo Testamento? Deus mandou Abraão ir para uma terra. Por que Abraão foi para aquela terra? Por que aquela terra era abençoada? E o que é que representava Deus fazer todas as guerras e dar vitórias a Israel? Os judeus interpretaram que é porque Deus quer nos agraciar com essa terra e nós seremos a nação próspera. E a nossa grande alegria vai ser quando nós libertarmos de todos os nossos inimigos, né? Eles se desviaram da verdade. Tendo a informação sobre a verdade, eles não entenderam a mensagem, eles se desviaram da mensagem da verdade. Eles começaram ao invés de pensar na redenção como a grande libertação, o Redentor, o problema espiritual, eles olharam para o problema da terra, da guerra, dos impostos. Então, o que a gente tem nesse cântico de Zacarias é ele percorrendo o Antigo Testamento e ele está debaixo do Império Romano como um problema que ele tem que pagar impostos, mas ele está vendo o cumprimento pleno da profecia porque ele não está olhando para a terra. Ele não está olhando para o Império Romano. Ele está olhando para onde todas aquelas histórias de Abraão, de guerras, de Davi apontavam a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O menino João Batista, ele vem como aquele que vai preparar a chegada do Redentor. A gente leu na leitura continuada das Escrituras, Ezequiel diz que vai vir Davi, né? Ezequiel é bem posterior a Davi, Davi já havia morrido. É um termo que ele usa em Ezequiel 37 para apontar aquele que vem como Davi, o Cristo. Então, o menino vai nascer, o João Batista, como aquele que é o contexto da chegada do Redentor, porque logo em seguida vai chegar Jesus. E aí Zacarias diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele está vendo essa palavra redenção. Essa palavra, ela é usada na Bíblia propositalmente para você ser liberto de um exército opressor de guerra. Quando eles saíram da escravidão do Egito, eles foram redimidos. Então, por isso que eles interpretavam, os judeus, muito textos do Antigo Testamento, imaginando que a grande libertação de Israel seria se livrar do Império Romano. Não está falando sobre salvação. Salvação a gente já tem. Mas eles começaram a ver que o Messias seria aquela pessoa que viria para liderar o exército para a guerra. Tudo a leitura deles é em termos de guerra, em termos de conquistas. E aí a leitura, né, correta do Antigo Testamento que Zacarias faz é que esses eventos estão relacionados com a redenção que foi tipificada nas guerras, que foi tipificada na terra. Agora eu tenho a essência, o sentido da sombra, que é a redenção.
e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca de seus santos profetas. Então, qual é a promessa dos profetas do Antigo Testamento? As promessas, aí você entenda, Ezequiel está dizendo, vocês vão voltar do cativeiro e Deus vai estabelecer para vocês na terra e vocês terão redenção. Os profetas, Isaías, falavam em termos de terra, em termos de conquistas, para falar sobre uma redenção espiritual. Qual é a ilustração? É a terra, é a guerra, é as coisas que Israel conquistou ao longo da história do Antigo Testamento. Mas qual é o sentido disso tudo? É a redenção do Senhor que nos livrou do peso do pecado, da culpa do pecado. A mensagem, ela não é... A centralidade da mensagem não é as conquistas da terra. O que é que o movimento dispensacionalista ele faz? Ele começa a interpretar e vai dizer o seguinte, que existem promessas para Israel conquistar a terra. Ele olha todos aqueles textos do Antigo Testamento e ele... Não foi isso que Zacarias fez. Zacarias disse, os profetas prometeram isso, aqui se cumpriu. Ele olha para o Antigo Testamento e ele diz, olha, aqui é uma pequena parte, mas na realidade o grande sonho nosso é a gente conquistar a terra e se livrar de Roma. Não! Todo o Antigo Testamento apontava para que agora se cumpriu, Deus nos deu, os profetas nos deram, não foi um pequeno pedaço das promessas, plena e poderosa salvação, libertação. As guerras de Israel contra os filisteus, as guerras de Israel contra as outras nações e as vitórias de Israel contra as outras nações, elas não eram um fim em si mesmo, elas apontavam para a grande redenção espiritual. A redenção veio. Israel continua cativo do Império Romano. Deus nunca prometeu que Israel seria o exército mais poderoso da terra. Eles podem ir para a Segunda Guerra Mundial, serem mortos. Eles podem voltar. Eles podem cair de novo. O Antigo Testamento não fala sobre um país. É isso que Paulo ensina em Romanos 9. O Antigo Testamento fala sobre o Senhor trazer redenção para um povo. Israel é uma representação dos eleitos. A representação ficou. E Zacarias ele está olhando para o Antigo Testamento e dizendo, está se cumprindo o que os profetas prometeram desde toda a antiguidade. Lucas vai dizer isso. Ele vai registrar isso no final do seu livro, em Lucas 24, quando Cristo se encontra com os discípulos e diz assim, vocês não creram o que o Antigo Testamento disse que eu haveria de morrer, ressuscitar ao terceiro dia e que em meu nome fosse pregado o arrependimento às nações? Vocês não creram nisso? Essa é a mensagem do Antigo Testamento, meus irmãos. Não é que qual é a essência da mensagem do Antigo Testamento? É o verso 71, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. É uma mensagem de misericórdia, porque a salvação é pela obra de Deus, não é pela nossa obra, é pela graça e misericórdia, é pelo mérito de Deus. E veja, o 73, e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que livres das mãos dos nossos inimigos o adorássemos sem temor. Quando ele menciona Abraão, ele fala, Deus deu um juramento a Abraão. Você vai ler Gênesis, Deus está falando que ele vai dar uma terra, que ele vai dar um lugar para ele habitar. E aqui Zacarias ele não fala sobre terra. O juramento que Deus fez a Abraão, a essência do juramento, a terra, os filhos, isso tudo eram representações. Qual é a grande promessa que Deus deu a Abraão? Redenção.
e que, libertos dos inimigos, eles pudessem adorar. Veja, libertos dos inimigos, você não vai precisar pagar mais impostos. Não é isso. Liberto dos inimigos, você vai poder adorar. Você vai ser perdoado. Você vai adorar sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Santidade e justiça porque nós fomos remidos, nós fomos vestidos pela justiça de Cristo. E podemos nos aproximar de Deus e adorar. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhes os caminhos. Então, é toda a interpretação que Zacarias faz do Antigo Testamento é que agora ele está diante da centralidade da mensagem. Por que Deus mandou Elias e Eliseu, dois profetas? O Novo Testamento vai dizer, né? Porque Elias faz milagres, mas Eliseu faz mais milagres. Porque João Batista vem no espírito de Elias para preparar o caminho do Senhor, porque depois vem aquele que faz algo muito mais intenso. Ele vai preparar, chamando o povo não para a guerra, não para pensar em terra, não para pensar a pregação. Como é a preparação de João Batista? A pregação dele é: se arrependam para receber o Senhor. Se arrependam para receber o Senhor. Vestidos de Cristo, olhando para as promessas de Abraão. As promessas falam sobre redenção, falam sobre o Redentor, falam sobre adorar Ele sem temor, sendo perdoados, ouvindo e sendo preparados pela pregação que João Batista fez, é sobre arrependimento. Verso 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos pecados. Perdoados, nós podemos conhecer mais do Senhor, podemos crescer no conhecimento do Senhor. Chegou um tempo, Zacarias olha para aquele evento e ele diz: olha, todo o Antigo Testamento aponta para aqui. Esse é o centro da mensagem do Antigo Testamento, é o nascimento de Cristo, é redenção. Eu não posso entender a mensagem do Antigo Testamento sem apontar, sem chegar nesse ponto. É o centro do Antigo Testamento. Redenção, Redentor, remissão de pecados e um grande descortinar de conhecimento para dar conhecimento da sua salvação. O que é a redenção? É a salvação pela misericórdia, pela graça de Deus. Verso 78, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, o evento da chegada de Cristo é como a visitação daquilo que é mais puro, daquilo que é o sol nascente e a luz mais brilhante. Quem nós somos? Os nossos conceitos, as nossas práticas. Nós somos trevas. Mas Cristo vem como o sol nascente para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Ele olhou para o Antigo Testamento e ele percebeu. O Antigo Testamento fala sobre redenção, sobre Redentor, sobre misericórdia, sobre graça, sobre a visitação do próprio Deus, a encarnação de Deus e sobre como nós somos pecadores. Como nós somos pecadores. O judaísmo, ele entendeu que quem iria visitar era um profeta, mas era um homem comum. Ele iria visitar para liderar para uma guerra. Nós não somos tão pecadores, porque na história do fariseu e do publicano, o fariseu ali, ele reflete toda a estrutura judaica, uma estrutura de meritória. Eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir. Todo o encontro dos judeus com Cristo eles querem sempre rebater. Quando nós nos afastamos, meus irmãos, dessa mensagem aqui, não entender que o Antigo Testamento aponta para a história da redenção, não entender que o cerne, a coisa mais importante da história da nossa vida, é o tema da redenção,
que a grande libertação da minha vida é eu poder me aproximar de Deus e adorar Ele em santidade e justiça, conhecer mais do Senhor, por causa do descortinar que Cristo trouxe, e entender a mensagem da graça e da misericórdia. Não querer ouvir para ter os meus pés dirigidos pelo Senhor, eu posso me desviar, exatamente como os judeus fizeram ao longo do Antigo Testamento. Quantas igrejas, quantos discursos você já ouviu de igrejas que elas não falam sobre terra, mas elas falam só sobre dinheiro? É o problema geralmente eles pegam um texto do Antigo Testamento, né, que Abraão conquistou a terra para falar sobre o quê? Nós precisamos conquistar finanças, né, ter mais lucro. Eles pegam o Antigo Testamento e eles aplicam só para questões materiais. O que é que eles estão fazendo? Eles não estão entendendo que aquela mensagem de terras, de guerras, de conquista, elas são ilustrações sobre uma mensagem, que é a mensagem da redenção. A mensagem da redenção. Quando nós temos igrejas evangélicas que falam tanto sobre mérito, sobre perder salvação, eles não entenderam a mensagem. Quando o grande sonho da igreja é a libertação de Roma, a igreja passa a ter uma pauta política. Tem pessoas que reclamam assim, a igreja tinha que falar mais de política. O cidadão só fala de política. Isso que ele está fazendo, isso não é novo. No primeiro século as pessoas só falavam de política. Existia o partido opressor, né? o povo opressor, que era o Império Romano. Sabe quando isso teve pauta no meio da pregação de Cristo? Aquela problemática social daqueles dias? Em nenhum momento. Apesar de ser uma perversão. Mas havia um tema mais relevante do que aquela problemática. Aquela problemática era uma questão secundária. E o que as pessoas hoje fazem no meio evangélico, né? Tem aqueles, é verdade, que se unem com a esquerda e vivem com conceitos totalmente pervertidos. E tem outras pessoas que vão fazer da pauta política como o tema central da vida. É a mesma coisa que aconteceu no primeiro século. Zacarias, cheio do Espírito, ele não falou do Império Romano. Cheio do Espírito, ele falou, está se cumprindo. Eu estou pagando imposto, estou embaixo do Império Romano, estou passando dias difíceis, mas aqui, a chegada de João Batista para preparar o caminho de Cristo, esse é o centro. Deus me deu poderosa salvação, porque o coração dele estava sob o tema da redenção. A adoração era aquela coisa mais relevante na sua vida. Aquilo que o seu coração mais anelava. Libertos dos inimigos, nos adorássemos sem temor. Como o pastor Paulo costuma dizer, né? Quando nós temos problemas, meus irmãos, com a adoração no dia do Senhor, esse não é necessariamente o problema maior, mas esse é um sintoma. Porque é um sintoma de como eu vejo a vida, aquilo que é mais importante na minha vida, aquilo que é mais relevante na minha vida. É eu me libertar do Império Romano, ou eu, depois de ter Cristo, adorar a Ele sem temor. Esse é o ápice, o dia do Senhor, para conhecer mais de Deus, para me deleitar em Deus. Esse é Isaías fala, Isaías 58, para que o dia do Senhor seja deleitoso. O dia do Senhor é um mandamento, meus irmãos, mas enquanto ele não for deleite na nossa alma, enquanto nós não formos ao culto, não por obrigação, mas por deleite, nós ainda não encontramos o sentido do dia do Senhor.
Porque Zacarias está dizendo isso. Era isso que eu queria. Era isso que todo o Antigo Testamento anelava. Era chegar nesse momento. Você tem problemas? Zacarias tinha também. Talvez os problemas dele eram maiores do que os nossos. Imagine você... Não sei quanto era a proporção, mas imagine você trabalhar, né, como juiz de Deus. O homem sempre vai viver na terra e a terra vai produzir cardos e abrolhos. A vida nunca vai ser aquela vida folgada, nunca vai ser. Mas ainda mais quando um exército opressor invade, você tinha que tirar vários valores do seu salário para pagar o imposto. Pesadíssimo. Ele estava nesse jugo, mas ele disse: agora eu tenho aquilo que é mais valioso. Eu posso adorar. Cristo veio. Eu posso adorar. O menino, ele veio. Não é a alegria de um pai que tem um filho. Não é uma questão circunstancial. É a alegria de alguém que está vendo o cumprimento na história da redenção. Às vezes a gente sofre, meus irmãos, às vezes a gente se angustia. Boa parte dos nossos sofrimentos é porque a gente muito preso, né, a essa terra, muito preso aos nossos sonhos, nossos anseios, e a gente precisa colocar nosso coração mais da redenção, do enriquecimento que a gente pode ter nas coisas de Deus, nós crescermos como igreja, sermos em adoração. Esse tem que ser a pauta mais importante da nossa alma, da nossa vida. Temos sonhos, temos anseios, vivemos nessa terra. Mas veja o que cheio do Espírito, o que é que esse homem está falando. Ele não fala sobre o Império Romano. Ele não fala: estou muito feliz porque eu tive um filho que eu não achei que ia ter, eu vou levar ele para a escola, eu vou brincar com ele. Ainda que isso tudo sejam alegrias. Mas não é a questão mais importante. A questão mais importante é os nossos filhos serem servos do Senhor. Eles serem instrumentos na mão de Deus, eles fazerem bem para a igreja. Eles servirem a Deus. É a pauta da redenção sendo a principal pauta da nossa vida. O culto sendo a principal pauta da nossa vida. O meu relacionamento com Deus sendo a principal pauta da minha vida. Esse é o ponto. Zacarias, cheio do Espírito, ele fala isso. Ele canta isso. Ele adora ao Senhor isso, porque ele entendeu. Quando nós temos que pensar nos problemas da vida e temos que agir para lidar com os problemas da vida. Os problemas da vida nos angustiam, doença, impostos. E temos que, no que for possível, lutar contra isso. Mas nós nos desviamos quando isso se torna a principal pauta da nossa vida. Aí nos desviamos. Aquilo que, se a gente pegar o que é prioritário, tornar secundário, e o secundário prioritário, aquilo que deveria ser prioritário cada vez mais vai sumindo, né? Vai sumindo, ficando à margem. E aí a gente vai se perdendo nas nossos anseios, nossas lutas, né? Que a nossa alma, o nosso coração seja sedento por aquilo que deve ser prioritário em nossas vidas. E como Deus disse, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Vamos orar por essas demais coisas, vamos lutar por essas demais coisas. Mas o que é prioridade deve ser prioritário. O que é secundário deve ser secundário. E aí sim nós vamos viver em ordem. Né? E tudo vai correr para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos por esse dia e pedimos que o Senhor, Deus, nos leve em paz aos nossos lares, possamos almoçar bem. E mais à noite, ó Deus, podemos nos deleitar na Tua presença, Senhor. Por prazer, ó Deus, por entender que a coisa mais importante da nossa alma, Deus, é encher o nosso coração da Tua verdade. Nos abençoa, Deus. Isso nós te oramos, em nome de Cristo. Amém.